A paz do Senhor. Hoje eu quero continuar em Isaías capítulo 29, versículo 13 e versículo 16. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruídos. Versículo 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse de seu artifício, não me fez, e o vaso formado dissesse, do seu oleiro nada sabe. E o Senhor tem tocado em meu coração. Sabe, estava ali fazendo meu devocional e o Senhor tocou muito em meu coração esta palavra. O que pegou bastante foi aqui, lá no versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instituídos. Essa parte tem pego muito dentro de mim, porque as pessoas louvam ao Senhor, honram ao Senhor com lábios vazios, com lábios contaminados, porque os seus corações já não estão mais no Evangelho, já estão no mundo, sabe? E aí eu lembro daquela canção, né, que diz para não honrarmos o Senhor com lábios vazios, que sejamos pessoas que buscam o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, que consiste em adorar o Senhor em espírito e em verdade, pois as pessoas aqui só consiste só nos mandamentos de homens, sabe? Adoram ao Senhor porque os homens têm dito, confiam no mandamento do homem, confiam em carros, confiam em cavaleiros, mas não confiam no Senhor. Tem pervertido tudo, sabe? Deixado o oleiro, como se o oleiro fosse um barro, sabe? Nós que somos vaso, sabe? Se colocando no lugar de Deus ali, sabendo que isso é errado, isso é contaminado, sabe? Isso é pecado, isso é abominação perante o Senhor. Muitos profanam o nome do Senhor, profanam o Evangelho e já não se importam mais. Honram o Senhor só com lábios vazios. Isso dói muito dentro de mim. Olhar para as pessoas e vê-las profanando o Evangelho, profanando o nome do Senhor, sem remorso, sem culpa, sabe, sem ao menos se sentir culpado. Dói muito dentro de mim ver pessoas à minha volta que são homens e mulheres de Deus que se dizem cristãos só com lábios vazios, porque dizem que, sabe, que vão lá, que diz que ora, que busca, mas profana o Evangelho, contamina a sua vida com pecado e enche a boca para falar, sabe, e tá se contaminando com o pecado e não tá dando mais importância para isso. Simplesmente não liga. Dói no fundo da minha alma saber que as pessoas estão se contaminando, estão se prostituindo, sabe, deixando o Evangelho de lado, estão com corações divididos e dizem que chega, diz que louva ao Senhor, que contempla o Senhor com lábios vazios, porque Deus, ele não vai receber a sua adoração. Desculpa dizer isso, mas Deus não vai receber a sua adoração, porque você não sabe se adora a Deus ou se adora ao mundo. Está com o coração contaminado. Você fala do pecado, sabe, que está fazendo tal coisa, que está cometendo tal pecado, como se fosse algo normal. Já fez com que o pecado se tornasse normal para sua vida. Deus, ele não recebe uma adoração mentirosa, porque profana o nome do Senhor e tá tudo certo, tá tudo bem, porque Deus perdoa. Mas não é assim, meu irmão, não é assim, minha irmã. Jesus está voltando, já tá vendo vários sinais por aí da volta do Pai, que possamos abrir os nossos olhos espirituais e não nos contaminar com o mundo e com o pecado, porque a profanar o nome do Senhor, há muitos que fazem isso,
que se contaminam e acham que tá tudo bem, acham bonito. Porque na Bíblia, o nome de Deus representa o seu caráter, a sua santidade e a sua eternidade, a sua autoridade. Profanar esse nome significa tratar o que é sagrado com desprezo, falsidade e irreverência, seja por meio de juramentos mentirosos, idolatria ou ações que desonram a fé professada. Sabe, isso é profanação. Ao você chegar ali com os teus lábios, adorar o Senhor, dizer que o adora, que o louva, que o honra, que quer ter um coração puro e sincero, obediente ao Pai, mas da porta para fora, sabe, você simplesmente comete pecados e acha que tá tudo certo, acha que tá tudo lindo, você está profanando o nome do Senhor com ações, porque dentro de você tem pecados e acha bonito, não sente nem culpa, nem mesmo culpa você sente de estar profanando o nome do Senhor. Isso dói muito dentro de mim, porque vejo pessoas à minha volta, simplesmente, sabe, largaram tudo para poder viver no mundo. Trocaram Deus pelo mundo, trocaram a comunhão com a Santa Trindade pelo mundo. Dói saber que pessoas à minha volta não se preocupam mais com a salvação, já não querem mais da salvação falar, já não querem mais pregar sobre a salvação, porque profanam o nome do Senhor, falam do nome de Deus em vão, porque diz que honra a Deus com lábios, diz que ama ao Senhor, mas é tudo em vão, porque na hora de mostrar, de provar, comete pecados e fala que tá fazendo que tal coisa, que vai fazer tal coisa, como se fosse normal. E aquilo já se normalizou dentro dela, dentro dele. E isso dói saber que não se importa mais com o evangelho. Para ela, o evangelho se tornou algo tão normal, sabe? De ir lá louvar o Senhor dentro do templo, ouvir a palavra, pedir perdão e no outro dia tá cometendo pecados, os mesmos pecados, e falar ali ao telefone, falar as mensagens ali, como se fosse normal o que ela vai fazer, sabe? É normal, vai lá, vai fazer, vai cometer tal ato e tá tudo bem. Isso é profanar o nome do Senhor em ação, com ações, porque você está profanando o nome do Senhor com ações, você está se apostatando da fé, você está jurando, sabe, falando do nome de Deus em vão, porque você tem lábios, diz que seus lábios são cheios da palavra, mas na verdade estão vazios, porque você tem um coração vazio para oferecer ao Senhor, um coração ímpio. Deixou de ter um coração reto e sincero ao Senhor há muito tempo. Deixou de adorar ao Senhor em espírito e em verdade há muito tempo. Quis adorar ao mundo, servir a Deus, a dois deuses. E a Bíblia vai dizer: a uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, pois ou ela é doce ou ela é salgada. Precisamos nos converter, nos decidir e nos voltarmos ao Senhor. Jesus está voltando. Eis que está à porta e bate o Senhor, sabe? Ele vai voltar. Brevemente o Senhor voltará para nos buscar e vai encontrar um povo ímpio, um povo impuro, que te adora com lábios vazios, que profanam o seu nome e já não se importam mais, porque dentro do templo diz que ama o Senhor, mas fora do templo pratica pecados e não sente ao menos culpa. Diz às outras pessoas com lábios cheios do que vai fazer e acha lindo. Isso é errado, é pecado, que possamos nos atentar para a voz do Senhor, que possamos buscar mais ainda ao Senhor todos os dias e o servi-lo em espírito e em verdade. Jesus está voltando, meus irmãos. Eis que o Rei da Glória está voltando, que possamos nos atentar para ele. Amém.